Olá, família, tudo certo? Mais um vídeo aqui. Hoje eu vou focar em símbolos que a série tem nos entregado ao longo dessas 3 temporadas. Tem coisas aqui que são desde a primeira temporada, tem coisas que apareceram só agora na terceira. Enfim, tem várias coisas. E no final, eu vou falar a minha teoria sobre o número 47, tá? Mas pode ser que não seja nada, pode ser que eu esteja errado. Eu sei que vazaram algumas coisas aí dos próximos episódios, mas eu não vi nada, eu quero ser surpreendida. E o que acontece? Eu tive um pequeno spoiler que eu não gostaria de ter tido, mas vida que segue. Se vocês tiverem curiosidade, tem por aí. Então pode ser que esses próximos episódios anule basicamente minha teoria do número 47 inteira, pode. Mas pode ser que não, que valide ainda mais, então vamos esperar. Primeiramente, né, eu gostaria de apresentar aqui a minha linha de raciocínio. Eu já apresentei isso no meu vídeo sobre o que são as criaturas de From, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá bastante interessante, mas vou falar aqui de novo. Eu acho que a série ela quer que a gente fique como eles, sabe? Como os personagens que estão ali no mundo de From. Com muitas perguntas, poucas respostas, e a gente fica ansioso pra resolver e desvendar tudo logo e ter respostas e tudo mais. E passa, né, essa sensação da gente não tá tendo respostas, só mais perguntas e tudo mais. Acho que a gente tá preso igual eles, sabe? Tá que a gente tem uma visão um pouco mais ampliada sobre os acontecimentos de cada personagem que cada um tá passando. Então a gente consegue juntar as coisas um pouco melhor do que eles. Mas a sensação que a gente tem é que a gente tá preso junto com eles lá, precisando de respostas. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que a série ela gosta e ela tem feito um papel excelente, assim, pra deixar a gente tenso, né? E outra coisa que eu queria falar é que a questão é que as respostas, elas pode ser que não sejam respostas, mas tem indícios, tem símbolos, né? E eles estão em todos os lugares, eles estão nos detalhes que todo mundo acha que é chato, que é irrelevante, que ninguém nota. E aí as pessoas elas não param para analisar esses padrões, esses detalhes, porque elas querem respostas mais diretas, mais explícitas, respostas assim faladas, concretas. E eu acho que não é por aí que a série vai entregar respostas pra gente, mastigando assim por A mais B, o que é aquele lugar, o que são aquelas coisas. Se a gente parar para analisar os detalhes, tem coisas que fazem bastante sentido e dá pra gente teorizar bastante. Então, como eu disse no vídeo anterior, é como um ilusionista. Ele te engana, te induzindo o foco de onde a mágica supostamente acontece. Mas o truque por trás dessa mágica e tudo mais, ela normalmente acontece num lugar que você não tá vendo, longe do óbvio. Então, acho que os roteiristas, eles construíram, né, essa série, esse roteiro, justamente dessa forma, sabe? Dando vários símbolos, vários indícios de que existem respostas ali, mas que você acaba não percebendo, porque acaba não fazendo muito sentido. Na lanchonete, por exemplo, tem um quadro com um trecho de um poema famoso da Emily Dickinson, que se chama Hope is a Thing with Feathers. No caso, esperança é uma coisa com penas. E é basicamente isso que tem ali na lanchonete. Eu não consegui um frame, um print do momento que dá pra ler, mas tá lá, num quadrinho preto com letras brancas. E o poema é basicamente assim: esperança é a coisa com penas, que se empoleira na alma e canta a melodia sem as palavras, e nunca para de jeito nenhum. Tem outro lugar também que existe outro poema da mesma autora, que é a Emily Dickinson, que é Forever is Composed of Nows, que é o Pra Sempre é feito de agoras. Eu acho curioso eles terem colocado 2 poemas assim. A gente viu que no final da segunda temporada, uma das coisas muito importantes que foram colocadas e está se encaminhando aqui, bastante presente na terceira, é a esperança. E eu acho curioso eles terem colocado isso, sei lá na primeira temporada, um quadro que fala sobre isso. E o que tem penas também ali no mundo de From? Os corvos, né? A gente não sabe qual relação tem a esperança com os corvos, mas eu acho que nada tá ali por acaso, sabe? Outra coisa, o Jade, ele tem várias visões, desde quando ele chegou na cidade. Ninguém sabe por quê. Quando ele chegou chapado, e a Miranda, quando ela viu a cidade, né, quando ela teve as visões da cidade, ela também tinha experimentado drogas. Então, não sei se tem a ver com isso. Ele também, assim que ele chegou, ele bateu a cabeça numa pedra, ficou desacordado por um bom tempo. Não sei se esse é o motivo dele ter as visões, ou simplesmente por ele ter sido escolhido por ser esse cara. Então, antes dele chegar ali, já estava meio que planejado que ele teria essas visões, que ele seria o cara que desempenharia o papel do Christopher anteriormente. E a gente viu que a cidade, no caso as crianças, elas escolhem as pessoas que vão parar ali para ajudar elas. Então, é curioso porque
Novamente, tem a teoria dos números, que eu vou citar adiante, mas o, o Jade, né, a placa do carro dele, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, vou falar isso mais adiante, vou deixar isso para depois. Ele sabe que, né, existe essa ligação entre as crianças Hankui e o símbolo que ele viu desde quando ele chegou. Ele viu que aquilo ali é um passado, que aquele símbolo eram raízes de uma árvore e de um buraco no teto. E que, hoje em dia, se você parar para analisar, quando ele voltou lá, tudo que tem é um buraco tampado, provavelmente pelas raízes e pelo tempo, né? Então, o que ele viu foi o passado. E antes de todo mundo saber quem é o Jasper, o que ele significa e tudo mais, ele teve visões com ele há muito tempo, antes mesmo do Victor ver esse boneco na caverna. Então, o que me leva a pensar que o Jasper, ele precisa encontrar com o Jade de alguma forma pra gente saber o que é que tá rolando. Tudo ali tem um simbolismo muito forte. Cada símbolo é muito sutil. São vários símbolos que a gente precisa ter em mente. Quais são os principais símbolos ali? São os corvos, as árvores, as aranhas, os vermes, as cigarras, os pesadelos, a bailarina, tudo. Se você pesquisar o significado de cada símbolo ou tentar contextualizar ali, acaba tendo uma relação assim bem interessante com o que acontece na série. Eu já fiz, né, um vídeo sobre o que são as criaturas de From e o simbolismo na cultura celta, no folclore celta, as relações entre vários elementos da série com as coisas da cultura celta. Eu acho bem interessante para mim ainda. Eu pego essa teoria de que eles estão no mundo das fadas. Tem várias coisas que podem, tipo assim, tá aqui depois de os observadores ficou meio batido nessa coisa de fadas e tudo mais. E as fadas não seriam justamente do jeito que a gente imagina que elas sejam, né? É um reino controlado por criaturas mágicas, assim. E o que a gente vê ali na série é literalmente um lugar onde as coisas elas são mágicas, as árvores andam, os bichos eles conseguem se passar por seres humanos, enfim. As pessoas, os pesadelos, eles acabam machucando as pessoas de verdade, enfim. Uma par de coisas que mostra que ali é um lugar mágico, sabe? Não é um lugar como o nosso mundo real. Ali tem uma certa influência de magia, sim. E por isso a teoria das fadas ela bastante falada, né? Entre as pessoas que teorizam sobre From. Outra coisa, o Ethan, na primeira temporada, ele falava coisas muito importantes. Ele falava que cada um tinha que desempenhar um papel numa aventura, né? E se a gente parar pra analisar, é basicamente isso que tá acontecendo. Nós temos os personagens principais, até o momento, é o Boyd, a Sarah, a Tabitha, o Jade, o Eldin, o Ethan e o Victor. O que todos eles têm em comum? Tá, eles têm uma relação muito significativa com a cidade. O Ethan, quando ele chegou ali, né, ele chegou no acidente, então ele teve uma convulsão assim que os monstros estavam chegando. Outra pessoa que também teve essa convulsão foi a Sarah, depois que os monstros pediram pra ela matar o Ethan. E outra pessoa que teve convulsão ali na série foi o Eldin. E eu acho curioso essas convulsões. Ninguém fala muito sobre elas, estão deixando muito pra lá, muito como se fosse acaso. Eu acho que isso aí tem um significado, mas que ainda não tem nenhuma pista pra gente teorizar sobre. Mas aí que tá. O Ethan e o Victor, eles viram o menino de branco. O Ethan, ele só assinou pro menino de branco e depois ele parou de ver ele. O Victor não, passou anos com o menino de branco, interagindo e fazendo as coisas que ele mandava. Outra pessoa que viu o menino de branco foi a Sarah, ali no final da primeira temporada, quando ela tá com o Boyd. O Boyd não viu ele. A única pessoa que viu e ouviu telepaticamente o menino de branco foi a Sarah. A Tabitha também viu, quando ele empurrou ela do farol. E no mundo real também, meio que ele estava guiando ela. E o Eldin, ele falou que antes dele chegar na cidade, ele sonhou e nesse sonho tinha um menino de branco, além de várias outras coisas. Mas ele também viu esse menino de branco. Mas se a gente parar pra pensar, são sete personagens. Os únicos que não viram o menino de branco foi o Jade e o Boyd. Todos os outros 5 tiveram algum tipo de interação com ele. São 7 personagens principais ao todo. Pode ser uma coincidência ou não, não sabemos. Sabemos que são 7 crianças sacrificadas, entre outras várias teorias dos números. E existe uma repetição, né? A gente sabe dessa repetição porque já foi falado várias vezes. O Victor falou que as coisas ali elas não mudam, que agora elas estão começando a mudar, e isso preocupa ele, que ali é tudo cíclico. E que a Miranda também, né, quando ela teve visão, ela falou pro pai do Victor, muitas pessoas são chamadas para lá, mas que nenhuma delas, em nenhum momento, conseguiram desempenhar a sua missão, conseguiram concluir a missão que elas tinham lá. E a cidade ela vai repetindo esses ciclos
Até porque, né, tem uma plaquinha na cidade, que curiosamente aparece no fim da abertura, que é aquela placa do motel e tudo mais, e embaixo tem pool, que é piscina em inglês. Só que, se a gente parar pra pensar, pool, ao contrário, é loop. Então, parece mesmo que eles estão vivendo ali um loop e agora eles passaram para uma etapa que eu acho que ninguém tinha ido antes. Por exemplo, a Tabitha, ela tá desempenhando o papel da Miranda, que é a mãe do Vitor. Ela tá lá para salvar as crianças na torre. Outra coisa, o Jade, talvez ele esteja desempenhando, a gente sabe, né, que ele tá tendo as mesmas visões que o Christopher, porém o Christopher, ele enlouqueceu, acho, não sei o que aconteceu com ele acaba matando todo mundo. Não sei se foi ele, se teve alguma influência dele. Curiosamente, a única pessoa que não sabia o esconderijo foi a única que sobreviveu. Então não sabemos. Talvez o Jade, ele precisa realmente só não enlouquecer e entender as coisas para ele poder desempenhar a missão dele. Não sabemos qual é. E se, né, essas pessoas que estão sendo convocadas, a gente viu que tem a Miranda e o Christopher, que eles tinham uma conexão com a cidade, né? Mas o resto não. E aí a gente para pra pensar, tá, quem são os outros dois que têm uma missão ali, que tem uma conexão com aquele lugar e que ainda ninguém sabe qual que é o papel deles? É Sarah e o Eldin. O Eldin agora ele tá encaminhando, né, para cumprir a parte da missão dele. Ele viu aquela cidade muito antes dele chegar, né, num sonho, e ele sabe sobre detalhes. E ele falou que ele tem a estranha sensação de que ele sabe de alguma coisa, que ele tem informação sobre algo, mas que ele não consegue se lembrar do que é. E agora ele vê a Magricela de Kimono e, enfim, ela diz que vai salvar, que ela pode salvar, que se ele ajudar ela, todo mundo vai embora para casa e tudo mais. Não sabemos tanto que isso é verdade ou não. Mas é interessante a gente ver aí a aventura dele. A gente sabe que o papel do Victor ali é guiar aquelas pessoas, né? Ele é a pessoa que mais tem informações sobre aquela cidade. Tem muitas coisas importantes sobre o Victor. Só que ele não tem visões, ele não tem essa conexão. Nenhuma entidade entrou em contato com ele para que ele fizesse algo. A única pessoa que ele viu foi um menino de branco que estava tentando ajudar ele a sobreviver. Ia fazer certas coisas ali naquela cidade, mas que não necessariamente tirava ele de lá. Então, provavelmente ele é uma pessoa que precisava estar ali todo esse tempo, sobreviver todo esse tempo, para poder ter informações, para passar para as pessoas que realmente podem fazer alguma coisa para ajudar todo mundo ali. O Boyd, ele é um líder, né? Assim que ele chegou na cidade, basicamente mudou a forma como as pessoas viviam ali. As pessoas antes se escondiam e ele passou a dar um conforto maior, tudo mais. Eles passaram a ter, sei lá, 96 dias sem nenhum incidente. Então parecia uma vida normal durante o dia. Só à noite que eles tinham que ter um pouco mais de cuidado. Mas foi ele que foi atrás de alimento, foi ele que foi atrás das coisas ali. E foi ele que achou os talismãs, né? Para as pessoas poderem viver dentro das casas, sem precisar ficar se escondendo. Eu acho que ele ainda tem um papel importante, né? A saga dele com o Martin, ele ter salvado a Julie, o Randall e a Marielle. Essa coisa dele ficar vendo a mulher dele. Eu não sei, acho que pode estar acontecendo com ele a mesma coisa que aconteceu com a Sarah, né? Ele tem essas visões com o Padre Catre e com a mulher dele. E em vários momentos eles estão encorajando ele a fazer alguma coisa, mas na maioria das vezes eles estão impedindo ele de fazer algo. Então não sabemos se o que a Sarah a gente sabe que ela conseguiu ouvir, né, a voz da mulher do Boyd quando eles estavam ali na floresta. Então significa que as pessoas que morrem ali, não sei se as pessoas que morrem pelos monstros, mas talvez as pessoas que foram mortas, assassinadas ou com alguma morte natural, talvez a consciência delas fiquem presas ali naquela cidade. E a Sarah, ela consegue ouvir, né? Tanto que, enfim, os monstros pedem pra ela fazer várias coisas no começo. Antigamente ela não ouvia essas vozes. Ela começou a ouvir a voz quando disseram pra ela que ia chegar 2 carros. E isso realmente aconteceu e a partir daí ela pensou que se ela fizesse o que eles mandassem, ela ia poder ir pra casa. Então ela fez. Mas depois de um certo tempo a gente vê que ela passou a entender que nem todas as vozes que falam, elas falam algo pra ajudar. Né? Por exemplo, ela passou a ter esse discernimento. A gente não vê ela ouvindo vozes nessa segunda e terceira temporada. Meio que para ali no final da primeira. Mas quando ela tá lá na floresta e ela chega perto das Bottle Trees, que é a árvore da garrafa, que o Bud encontrou, uma daquelas, sem ser a que tem o portal, ela começou a ouvir pessoas gritando, enfim, ela teve outra convulsão. E depois ela, ali nas ruínas, que a Marielle, o Randall e a Julie estavam presas, ela estava ouvindo a voz, ela literalmente estava ouvindo eles, estava ouvindo onde é que estava a caixinha de música. Então, assim, ela tem uma conexão muito, eu acho que precisa ser muito bem explorada. E, assim,
conectando com o Victor, a gente vê aqui nessa terceira temporada que ela se aproximou do Victor. Outra pessoa que o Victor se aproximou um pouco foi o Jade. Outra pessoa foi a Tabitha. E a única pessoa que o Victor falta, assim, ter um tipo de interação, que são as pessoas conectadas à cidade, é o Eldin. Eu acho, quando eles dividirem informações, eu acho que a série vai caminhar para um outro lado. Enfim, esses são os personagens principais, e se a gente for olhar os que realmente têm uma conexão ali muito forte com a cidade, que é uma conexão sobrenatural, é o Jade, a Tabitha, o Eldin e a Sarah. Os outros três, eles são, por exemplo, o Ethan, até agora ele não falou muita coisa importante. Ele teve sua relevância lá no começo da primeira temporada, mas agora ele tá quase inútil. Talvez ele, né, com o Jade ali, eles consigam desvendar alguma coisa. O Victor, ele parece que tá começando a se lembrar das coisas, e eu acho que isso vai ajudar bastante as outras pessoas. A Sarah falta ter alguma coisa pra ela fazer, tadinha. Tipo, todo mundo odeia ela tá lá, mas assim, se ela tivesse morrido, se tivesse ido pra caixa, não ia fazer diferença nenhuma, porque a coitada não serve pra nada ali naquela série. Eu acho que ela é muito, muito pouco explorada pro potencial que ela tem. A Tabitha tá também, né, foi chamada pra aquele lugar. Existem várias coincidências entre ela e a mãe do Victor. No caso, a pulseira, a música, enfim. Ela vê as crianças e tudo mais. Só que foi diferente com a mãe do Victor. A mãe do Victor, ela teve, né, começou a ter essas visões com a cidade de From, na Bottle Tree do mundo real, a árvore garrafa do mundo real original, que o Henry falou que eles tomaram ácido, e naquele momento ela começou a ter essas visões. Ela foi lá e fez, né, essa árvore de garrafas ali no mundo real. Foi a partir dessa árvore que tudo começou para ela. Eu pensei que talvez ela pudesse ter ido para From através dessa árvore, mas uma coisa curiosa, todo mundo que chega ali, chega num carro. Ninguém ali chegou atravessando árvore, ou coisa do tipo. Todo mundo chegou num carro. E como a gente sabe que a Miranda chegou num carro? Porque o Victor fala, né, ele escondeu lá os desenhos da Heloise no carro da mãe dele. Então eles chegaram ali de carro. Aí eu passei a observar melhor as coisas do carro, ainda tô colhendo informações. Mas se você olhar as placas do carro, cara, aí segue pra teoria dos números. Vou fazer em breve, onde as coisas se conectam. Mas é isso, eles chegam ali através de um ônibus, motorhome, enfim. Geralmente é de um veículo. E por quê? Sabe? Isso deveria ser explicado. Mas tudo bem. Eu gosto muito. Tem muita gente que fala que o Menino de Branco, ele é do mal. Eu não acho que isso aconteça, porque ele entrou em contato com todos os 4 mais importantes, né? Só falta o Jade encontrar ele. O resto, os outros 3, a Tabitha, a Sarah e o Eldin, ele já entrou em contato. Então acho que ele tá ali pra ajudar. Ele levou a Tabitha pro mundo real, talvez pra ter essas informações da Miranda e trazer o pai do Victor, que ele pode ser útil, né, pra resolver esse problema das crianças na cidade. Ele ajudou a Sarah quando teve a tempestade. Uma coisa curiosa, ele não falou entre vocês ali naquela árvore que ela vai te levar pra um lugar seguro, não. Ele falou pra Sarah, entra ali que você vai ficar segura. E a primeira pessoa que passou por ali não foi a Sarah, foi o Boyd. E ele foi parar onde? Num lugar nada seguro. E a Sarah, por sua vez, ela foi parar lá na igreja do Padre Catri, que é um lugar perfeito pra ela ficar escondida sem ninguém saber. Só o Kenny que encontra ela, mas tipo assim, até então ela passou dias sem ninguém perceber ela. Então eu acho que ele tá tentando ajudar. Ele fez o Victor sobreviver todos esses anos, ele ajudou o Victor. E agora eu tô curiosa pra saber a relação dele com ela e com o Jade. Tem muito falando sobre, né, esperança e tudo mais. Eu acho que eles estão dando muito foco nisso. Em esperança. Esperança é uma coisa ruim, as pessoas não precisam ter esperança. Que as pessoas que estão lá na cidade presas, elas se agarram à esperança. E quando elas perdem a esperança, elas se agarram umas às outras. Essas foram palavras de Miranda antes de ir pra... Enfim, tem um quadro da esperança é uma coisa com penas e tudo mais. Eu não sei como é que eles vão abordar essa coisa de esperança. Se a esperança, ela alimenta a cidade, né? Eles fazem eles terem esperança para que eles sofram mais, como a Julie falou. Mas eu acho que eu não sei como que eles vão fazer isso, como que eles vão responder isso. As pessoas que a gente viu chegando ali, todas elas estavam esperando por algo, né? O Kenny, quando ele chegou, ele disse que ele pensou que quando eles voltassem para casa, eles teriam uma segunda chance com o pai dele que estava com demência. E aí ele viu a árvore. O Boyd, quando ele soube que ele tinha ganhado um barco que ele queria muito, ele viu a árvore. A Tabitha e o Jim, eles viram a árvore quando eles estavam, sei lá, tentando fazer as pazes, mas meio brigados, querendo o divórcio, mas sem contar para as crianças, e viram a árvore. Então o Eldin, ele estava indo ver a avó dele,
e ele acabou parando ali no ônibus. O motorista de ônibus estava na esperança, né, de concluir, né, a faculdade dela. Quem mais? A Mariel estava indo para uma clínica de reabilitação. A Tilly estava indo para, acho que era para um hospital de câncer, não sei, não lembro. O Random, ele estava indo para um aniversário de um sobrinho. Enfim, tem muitas pessoas ali que chegaram ali através da esperança. Talvez tenha alguma relação, não faço ideia. Mas vamos para o que interessa, né? No meu ponto de vista, a história ela acaba ficando mais interessante quando existe falta de resposta, porque dá pra gente especular muitas coisas, né? A gente fica teorizando e tudo mais, e quando as coisas começam finalmente a se encaixar, a gente fica com uma sensação de que, caraca, essa trama foi muito bem construída. As respostas estavam lá e a gente nem viu. Tava tudo muito sutil e a gente nem percebeu. E isso gera na gente uma surpresa muito genuína. Então eu acho isso muito, muito legal. Enfim.